Olá, bom dia. Bom dia só para mim, porque às 5 horas da manhã não tem ninguém olhando. Não tem importância. O que eu quero é gravar o videozinho e depois deixar ele rodando pelo mundo. Hoje é sábado, dia 5 de julho de 2025. Eu sou Paulo Cardoso, vulgo Pacardi, vulgo Vovô Paulinho. Eu falo sobre um monte de coisas. Às vezes eu falo umas bobagens, faço umas brincadeiras, às vezes eu imito o Apolônio Lacerda, que é um personagem que eu tenho, brinco, e às vezes eu falo sério também. Hoje eu quero falar um pouquinho sério. Eu quero falar sobre amor. E eu já vi tantos livros, já vi tantas citações, tantos anúncios, o jeito certo de amar, você está amando pouco, você tem que amar mais. E hoje eu quero falar sobre o jeito errado de amar. Será que existe jeito errado de amar? Claro que existe. E tanto existe que as pessoas amam ou pensam que amam da forma errada, frustram-se com os resultados e chegam a um ponto que desanimam. Já não, já desistem. Não, eu estou amando errado, eu não estou sendo correspondido e eu largo mão. Vou largar a mão dessa pessoa, vou abrir mão das pessoas, vou abrir mão de amar, vou me tornar alguém, sabe, frio, e se torna mesmo, né? Se torna que a constante repetição leva inevitavelmente à ação. E as pessoas desistem por quê? Porque não aprenderam a amar, ou melhor, não aprenderam a não amar ou amar do jeito errado. Então vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, o grande erro é pensar que amor é uma coisa que tem a ver com afeto e com sentimento. Não tem. Ele pode construir afeto, ele pode construir sentimento, mas o amor em si não tem nenhuma relação com afeto e sentimento. E eu vou explicar por quê. Hoje, nos dias de hoje, nós temos, no mundo ocidental principalmente, nós temos uma definição para amor, ou melhor, nós temos uma palavra, amor, em português, love, em inglês, e aí com as suas variações em outros idiomas, ele traduz um monte de coisas. Eu amo comer feijão com feijão mexido, com chá de mate, eu amo chimarrão, eu amo bolo, não amo bolo de cenoura, quem ama esse é meu filho. Mas, enfim, eu amo bolinho frito, então eu amo, enfim, a palavra amor, ela pode se traduzir por desejo, por satisfação, por um alimento, por uma pessoa, por um animal. Tem gente que ama o cachorro, o gato, né, o lagarto, cada um ama o bicho que quiser. Nesse contexto dessa palavra amor, no sentido, né, fazer amor, amar, etc, etc, amar a Deus. Então, a mesma palavra, ela tem milhares de significados. Ela tem muitos significados. Então, esse é o sentimento moderno. Uma palavra coringa que vale para tudo, vale para muita coisa. Muito bem. Os gregos, eles tinham 4 palavras, já dividiam em gavetinhas, né? Então tinha o amor filéus, a palavra filéus quer dizer fraternal, entre irmãos, né? Daí vem a palavra Filadélfia, né? Então esse era o amor entre irmãos, o amor entre ou irmãos de sangue ou irmãos de propósito, numa igreja, numa religião, num partido político, seja o que for, numa fraternidade, se denominavam irmãos filéus. Muito bem.
A segunda palavra é amor eros. Eros, daí vem a palavra erotismo, erótico, é o amor das paixões, o amor carnal, o amor aquele que faz o sangue ferver. Terceira definição é a palavra HP, ou ágape. O HP é aquele amor universal, é o amor maior, é o amor supremo, é o amor de Deus pela humanidade, é o amor do ser humano por Deus, chama-se amor HP. E tem uma quarta palavra muito pouco conhecida chamada storge. Storge significa aquele sentimento de posse, de propriedade que uma criança, o filho tem pela mãe. Né? Isso chama história. Daí vem a palavra estorvo. Não vem não. Então a palavra estorge é esse tipo de sentimento do filho pela mãe. É bastante conhecido. Esses são os gregos. Mas indo um pouquinho além, um pouquinho atrás no tempo, no hebraico a palavra amor volta a ser uma palavra só que muda completamente o sentido. A palavra é ahavá. Eu já falei, fiz uma gravação uma vez sobre esse tema, mas eu não fui tão fundo. A palavra ahavá é a tradução de amor. Então, só que tem um detalhe, ela não tem nada a ver com sentimento, nada a ver com paixão, nada a ver com afeto. A tradução de ahavá significa doar-se por alguém. Então, quando Jesus diz assim, ama teu inimigo, quando Paulo diz que nós devemos suportar-nos uns aos outros com amor, aí começa a entrar um complexo de culpa. Como é que eu posso amar meu inimigo? Se ele é meu inimigo é porque ele fez mal para mim, ou fez mal para alguém que eu tenha sentimento de afeto. Como é que eu posso amar essa pessoa? Então, ou eu vou ser um hipócrita, ou eu vou ficar devendo. E aí entra o sentimento de culpa. Parece então que Deus me coloca culpa, né, no coração, na mente, porque eu não consigo ultrapassar, quebrar a barreira do amar o inimigo. Vamos entender o que significa amar o inimigo. E nós temos um exemplo bem prático. Eu vou colocar em 2 lugares. Eu vou colocar um exemplo no Antigo Testamento, tá? E eu vou colocar um exemplo no Novo Testamento. No Antigo Testamento não está bem claro isso na Bíblia, esse formato prático, né? Mas ele começa com uma situação. A Páscoa ou a Pessah, né? Pessah em hebraico significa pular por cima, passar por cima, né? Quando o anjo ele passou por cima das casas que estavam demarcadas com sangue de cordeiro na porta, na noite da libertação. Então, existe um ritual, tá, que não está explícito na Bíblia, mas a tradição judaica nos ensina, nos mostra que era feito desta forma desde a antiguidade. Tem um momento, tá, onde são mencionadas as 10 pragas. Né? Está toda a família reunida à mesa, se preparando para o Seder, que é a refeição da Pessah, e estão reunidos à mesa. Então, o mestre, a pessoa que está conduzindo a leitura da Haggadah é o roteiro a ser lido e contado durante essa refeição, a Pessah, é mergulhado, o dedo mínimo, né, o mindinho, é mergulhado na taça de vinho, ou para quem não bebe em suco de uva, ele é mergulhado, ali sai uma gotinha, esta gotinha é pingada num pratinho. Então é mencionado o nome de cada maldição
daquelas pragas do Egito, de cada praga, né, que foram infligidas por Deus aos egípcios e ao faraó, ele mergulha, sai com aquela gotinha e pinga no pratinho. Nós sabemos que há um comparativo teológico de que vinho simboliza sangue, sangue simboliza vida. Então, no momento em que é tirado o sangue da taça que eu vou tomar, que a pessoa vai tomar, ele está retirando uma parte da vida e pingando, derramando ela no prato. Significa o seguinte: foi uma vida ceifada. O que simboliza isso? Simboliza o seguinte: aquelas 10 pragas que conduziram à libertação do povo do Egito, da servidão, da escravidão, aquelas 10 pragas também ceifaram as vidas dos egípcios. Ainda que fossem culpados, ainda que fossem maus, Deus não se alegra, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que se arrependa. Há citações dos profetas a respeito disso, não é? Então, da mesma forma, não se deve tripudiar sobre o sofrimento do inimigo. Não se deve, né? A Bíblia diz assim: ai daquele que disser bem feito, porque a vingança é do eterno, não é nossa. Mesmo que o inimigo tenha nos feito mal, no momento em que ele tomba, no momento que ele cai, no momento que ele é punido, tá? Nós não devemos nos alegrar com isso. Nós devemos primeiro agradecer a Deus que nos libertou, mas ter compaixão mesmo pelo inimigo. Isto é ahavá. Esta é a primeira, digamos, definição que nós encontramos de ahavá. No Novo Testamento, Deus conta, essa é mais clara, né? Que Deus conta que a parábola do bom samaritano, ou a história do bom samaritano, onde o povo de Samaria era inimigo do povo de Jerusalém. Né? O povo da tribo do norte era um inimigo da tribo do sul, que era Judá. Então, Jesus conta da história de um homem, não se sabe de onde, se era judeu, se era samaritano, provavelmente judeu, pelo formato do relato, né? Que foi assaltado, apanhou muito, machucaram ele muito, ele estava atirado para morrer na beira da estrada e passaram 3 personagens. O primeiro personagem era um religioso, o segundo também era um religioso e não posso tocar, não sei se está morto, não posso tocar, vou embora. O outro eu tenho que cuidar dos afazeres, foi embora também, fingiu que não ouviu, foi embora. E eram religiosos, né? Jesus chama essas pessoas de túmulos caiados, né? Religião exterior, mas seu coração é podre, né? Tem podridão por dentro. Ele também usa a parábola da figueira, não é a parábola, o fato da figueira que não dava frutos e ficou para secar, porque o fruto da figueira ele dá junto com a folha. Se tem folha e não tem fruto é porque a figueira é estéril, aquela figueira nunca vai dar fruto. Então, e o terceiro personagem era um inimigo daquele povo. Corrigindo, eu disse que eu não sabia quem era um judeu, era um inimigo daquela pessoa. De um povo inimigo daquela, não um inimigo pessoal, mas de um povo inimigo de outro povo do qual pertencia aquela pessoa. E este samaritano, ele não olhou a identidade, ele não olhou a ideologia, ele não olhou para a religiosidade ou não daquela pessoa, ele olhou um ser humano sofrendo e ele atendeu o ser humano sofrendo com o melhor dos seus recursos, com o melhor das suas posses. Então, isso é ahavá. Isso é o verdadeiro sentimento de amor ao próximo. A gente, traduzindo agora para a nossa linguagem, seria mais ou menos assim: fulano me fez mal, fulano me prejudicou, só que fulano está ali caído, ele precisa de ajuda. A minha obrigação
A minha obrigação é ajudá-lo, independente se eu gosto. Não se trata de gostar dele. Não se trata de ir lá, vem cá, eu vou te dar um abraço, tá tudo certo. Às vezes não tá tudo bem, sabe? Me machucou muito, só que tem um detalhe, nesse momento ele está precisando. E eu estou em condições de ajudá-lo. Então, ele precisa do meu ahavá, precisa que eu me doe, que eu passe por cima da minha mágoa, auxilie ele e depois eu posso virar as costas e ir embora. Eu fiz o meu trabalho, fiz a minha parte. Ele que cuide da consciência dele. Até porque não existe um único mandamento na Bíblia que ordene que eu seja amado. Já perceberam? Já? Pode procurar, não vai achar. Nenhuma ordem para que eu seja amado. Mas todas as ordens são para que eu ame. Eu devo amar. Então, amar é uma ordem dada a mim. Eu tenho que cumprir essa ordem. E no momento em que eu cumpro esta ordem, independente do meu estado de espírito, independente da minha disposição de estar feliz por fazer aquilo, ou de estar com o coração cheio de mágoa mesmo fazendo aquilo, independente do meu sentimento, o auxílio deve ser dado, a minha mão deve ser estendida àquele que necessita. Isto é a Ahavá. E no momento em que eu pratico esse amor de doação, tá? Eu estou amando da forma correta. E eu não saio com a consciência pesada, sabe? Porque não é só consciência pesada. Pode acontecer até que, sabe, essa pessoa me fez muito mal, muito mal. Só que eu não consigo, sabe? Eu não consigo amá-lo da maneira que se imagina deva ser amado. E aí são dois pesos, é um peso a mais. A consciência que não me deixa ser feliz, não me deixa estar em paz diante da maldade que eu sofri. E por outro lado, eu não vou estender a mão que necessita. Então são duas pessoas sofrendo. Agora, no momento em que eu amo da maneira correta, são duas pessoas que estão em paz de espírito. Porque Jesus chama isso aí de amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém. Quer dizer, a pessoa pensa assim, puxa, eu fiz mal a ele e ainda assim ele estendeu a mão para mim. Por que ele fez isso? E ele começa a pensar e ele vai mudar a atitude dele. Mas a minha obrigação foi cumprida e eu vou em paz. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sigam em paz. Um abraço a todo mundo, um beijo para todo mundo e bom sábado para todos. Shabbat Shalom.